Livro Não Mais Eu, Mais Cristo. Livro de Jó, Dong Yulan. Capítulo 14. Tema desta semana: Jó fala de si mesmo. Meta de hoje: leitura das páginas 177 a 179. As provações. O fogo que refina o ouro. Na mensagem anterior, vimos que quando o fogo que refina o ouro vai até nós, não devemos ficar tristes, pelo contrário, devemos exultar. 1 Pedro capítulo 1, versículos do 6 ao 7. Por quê? Porque na vinda do Senhor, na última manifestação dele, obteremos a salvação de nossa alma. Mas se hoje procurarmos preservar a vida da alma, quando o Senhor voltar, perderemos a salvação da nossa alma, pois ela não foi negada. No momento em que salvamos a vida da alma, ficamos felizes e podemos até pensar: venci mais uma vez, a integridade da minha alma está preservada. Porém, na verdade, não fomos vitoriosos, mas derrotados. Entre marido e mulher, sempre há algum tipo de contenda. Não sabemos se alguém pode afirmar que nunca discutiu com seu cônjuge. Por outro lado, porém, temos de admitir que há pessoas que nunca o fizeram. Até hoje eu ouvi somente um irmão testemunhar em público que nunca brigou com a mulher. Não sei se dá para acreditar no que ele afirmou, mas ele o disse publicamente. Isso é muito bom, mas creio que a grande maioria já se desentendeu com seu cônjuge algumas vezes. Quando você briga com a esposa e ela diz uma palavra áspera, você replica com outra, e mais uma, e os dois levantam a voz. E sua esposa para de falar porque você está bravo demais. Então você fica contente. Está vendo? Ganhei mais uma vez a discussão. Você ganhou? Não, você perdeu. Por quê? Porque você ganhou a discussão naquele momento, porém perdeu a salvação da sua alma. Irmãos, é preferível fazer sofrer a nossa vida da alma e não salvá-la. Quando a salvamos, na verdade, nós a perdemos. Pedro já tivera essa experiência 2 vezes. Em Mateus 16, uma vez, versículo 23. No capítulo 17, outra vez, versículos do 4 ao 5. Contudo, no final do capítulo 17, a vida da alma de Pedro saiu na frente novamente. Os cobradores de impostos perguntaram a ele: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Versículo 24. Pedro disse sim. Ele não perguntou ao Senhor se ele pagava ou não. Senhor, veio aqui aquele que cobra as dracmas. O Senhor paga ou não? Somos exatamente iguais a Pedro. Devemos aprender com a experiência dele. Em todas as coisas é preferível não nos precipitarmos. Não respondamos imediatamente. Primeiro voltemos ao nosso espírito e perguntemos ao Senhor. Ao entrar em casa, Jesus antecipou-se a Pedro dizendo: que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Versículo 25. Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Versículo 26. É como se Cristo lhe dissesse: você me conhece como filho de Deus. Já que sou filho do Deus vivo, eu pago imposto? Pedro estava numa situação constrangedora. O que fazer? Essa é a história do nosso eu, da nossa vida da alma. Jesus disse a Pedro: mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca acharás um estarte. Toma-o e entrega-o a ele por mim e por ti. Versículo 27. Pedro provavelmente se tenha questionado: por que me precipitei em falar? Que tenho eu a ver com isso? Quando o cobrador de imposto perguntou-me se o meu mestre paga as 2 dracmas, eu devia primeiro perguntar a ele. Só que eu quis encabeçar tudo e respondi sim. E aí, quando eu chego lá dentro, o Senhor diz que não. Que faça agora? Ele me manda pescar. Se eu for pescar com a rede, a probabilidade de achar uma moeda em algum peixe será maior. Mas para eu fisgar um peixe com anzol, a sua boca terá de se abrir, e se houver uma moeda em sua garganta, ela poderá cair. Como é possível? E Pedro foi pescar, mas não vinha nenhum peixe. Que estava ele fazendo? Fazendo sofrer a sua vida da alma. Outra vez, Pedro, e mais outra vez, e essa agora? Pedro estava odiando a si mesmo. Você já odiou a si mesmo alguma vez? Às vezes precisamos odiar nós mesmos, não mais Jó, mais Cristo. Enquanto pescava, Pedro pensava: por que eu não mudo? Porque tenho sempre de salvar a minha vida da alma. Senhor, ajuda-me. Que devo fazer? Aí vem o peixe. Depois de fisgá-lo, Pedro abriu-lhe a boca e lá estava o estarte. Essas são as lições de Pedro. Em Mateus capítulo 26, versículo do 31 ao 33, Jesus disse: esta noite todos vós tropeçareis por minha causa, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Pedro respondendo disse: ainda que todos venham a tropeçar por tua causa, eu jamais tropeçarei. Eis aí novamente o velho Simão.
O versículo 34 diz: replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Simão tenta salvar-se de novo, dizendo ao Senhor: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Versículo 35. Pedro estava salvando a sua vida da alma. E você, quer salvar a sua? Poucas horas depois, o Senhor foi levado até a casa do sumo sacerdote Caifás, e Pedro seguiu-os de longe. Os versículos 69 e 71 dizem: ora, estava Pedro sentado fora do pátio, e aproximou-se dele uma criada, dizendo: tu também estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, uma criada o viu, e disse ao que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. O versículo 72 então diz: e ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Dessa vez ele o negou com juramento. No versículo 73, os que ali estavam disseram que ele era um deles. Pedro então começou a praquejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo, cada vez pior que o anterior. Na primeira vez ele negou o Senhor, na segunda ele jurou que não o conhecia, e a terceira chegou a praquejar. Então o galo cantou, e ele lembrou: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Porque sou assim? O Senhor me disse que antes que o galo cantasse, eu o negaria 3 vezes. E eu lhe disse que morreria com ele, e não me escandalizaria com ele. E eu o neguei 3 vezes. Oh, eu odeio a minha vida da alma. Mateus capítulo 16, versículos do 24 ao 26. Ele chorava amargamente e se arrependia. A sua vida da alma estava sofrendo. Nesse momento ele não estava tentando salvá-la. Pelo contrário, estava negando. Essa é a lição de Pedro.